Sejam bem-vindos mais uma vez ao Gaza na área. Estamos de volta. Bom, finalmente, a mais pedida, a mais falada, a mais comentada, a mais emocionante ação desse canal. Ela, Irbizinha, IRBR Brasil Resseguros. Olha aqui, ó, que alta linda. Mas calma que ainda tem uns detalhes. Bom, esse vídeo aqui, a ideia é ser um panorama aí geral para quem nunca se envolveu com a Irbizinha e também uma reafirmação para aqueles que já conhecem e tal. E também não acredito que eu seja o maior especialista de IRB, porque tem cara que decora cada sílaba de cada fato relevante. Enfim, só algumas informações interessantes para vocês. A IPO em 2017, ela ainda tinha uma cara antiga e tal, Fernando Passos na diretoria, só subia, era assim, nossa, que ação maravilhosa, não sei o que, e tal, pagava dividendos, olha aí, ó, 2019, 7 centavos, 21, 10 centavos em 2020. Era assim, recomendada por várias casas de análise, Eleven, Morgan Stanley, todo mundo mandando comprar, compras das ações do IRB. Né? E aí a diretoria soltando lá que o Warren Buffett está comprando a melhor ação do universo, IRBzinha. Até que a verdade apareceu. E aí, né, na verdade, a verdade apareceu porque a esquadra divulgou uma carta falando que o ROI da empresa era inconsistente perto de qualquer outro ressegurador do mundo e não sei o que. Aí começou aquela briga da diretoria falando que não, que o resultado era esse e tal. E nesse meio tempo ficou nessa faixa aqui, que antigamente era R$ 40 e pouco e tal. Deixa eu colocar no diário aqui só para vocês verem os gaps que teve nessa época. Que ali começou a história. Ah lá, primeiro deu esse primeiro gap, aí subiu, aí deu outro gap e tal. Aí aqui nessa época era R$ 28. Daqui pra frente foi só despencando fortemente. Então vamos lá. Depois de cair tudo aquilo, o inferno astral da Irbizinha e tal. Aí foram realmente investigar a história do Warren Buffett que estava comprando, não sei o que. E lembrando que ela caiu, ela começou a cair um pouquinho antes do Covid. Aí veio o Covid, acabou de enterrar de uma vez. Aí não sobrou foi nada. Aí, tipo, o papel valia lá em cima 40 e poucos reais. Aí o que acontece? As casas de análise, quando tá no fundo, manda vender, né? Tá no fundo, manda vender aqui, outubro de 2020. Vou colocar no semanal para ficar uma vista melhor. Opa, pra cá. Cadê? Outubro de 2020. Estava aqui, ó, no fundão, que isso aqui foi um fundo que ela bateu no 5,70 antes na época, que parecia que ela realmente ia reagir. Teve um aumento de capital aqui na faixa de 6,93. O Itaú e o Bradesco, que tem participação relevante, aumentaram proporcionalmente as suas posições. E seguem aí com essa posição. Olha lá, ó. Itaú 11,7%, Bradesco 15%. E o BlackRock que compra um pouquinho, vende um pouquinho e tal. Ações em tesouraria só 0,5% do total. Veio rolando e tal. Aí teve quem não comprar vai se arrepender. Que o Barsi falou que estava comprando. Foi mais ou menos aqui assim. O papel deu um pulo lá no 6 e pouco. Aí que teve a subscrição, veio caindo, aqui fez perdeu a mínima aqui de trás, né? Parecia que ia cair, teve essa reação e a galera falou: "Opa, vamos agora vai, né? Teve uma lateralização boa, pronto. Aí começou essa tendência de baixa violenta aqui até sair aquela notícia do aumento de capital da IRBR que saiu no Brasil Journal.
que dizia que ia ter um aumento de capital em R$ 1. Aí nessa época aí que todo mundo ficou desesperado mesmo, né? O papel nunca mais vai voltar, que não sei o que e tal, desespero generalizado. Ah, lembrando que na época que o Barsi falou que ia comprar também, ali na faixa dos 6, foi na época que a GameStop, uma ação lá nos Estados Unidos, disparou assim, infinitamente por causa de um short squeeze, né? E aí a galera falou: ah, vamos quebrar os vendidos, não sei o que. Acho que nem tem. Será que aparece aqui? GameStop. Acho que ela deve ter saído da. Foi isso aqui, ó. Olha isso. O negócio saiu de R$ 4 para 120, quebrando os vendidos, entendeu? Aí quiseram fazer, ó, foi lá em janeiro de 21, tá vendo? Foi mais ou menos quando a galera falou: "Ah, vamos fazer isso no IRB, não sei o quê". E foi aquela loucura toda. Até que tem aquele áudio lá do "E aí, vendido", ó, presta atenção. E aí, vendido? Mais uma vez eu e vocês aqui. E aí? Por que não olha nos meus olhos, vendido? Esse áudio é um clássico. Quem tem ação da IRB tem que ouvir isso daí pelo menos uma vez na vida, porque é uma coisa assim maravilhosa. Só que esse vídeo foi feito, o papel ainda estava lá acima de R$ 6, né? Se o cara ficou comprado, ela bateu aí 60 centavos. Na verdade, ele que quebrou, não foi o vendido, né? Mas tudo bem. O Bradesco dizendo que vai continuar com a posição do IRB. O Fernando Passos foi processado pela SEC, lembrando que a IRBR fechou um acordo no começo desse ano de 25 milhões de reais com a SEC, por causa dessa mentira aí do Warren Buffett. Enfim, agora vamos aí, né, depois do apocalipse generalizado, a empresa dando prejuízo, 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 a SUSEP pedindo o balanço mensal de enquadramento de liquidez da empresa, aquela loucura toda, ela finalmente começa a dar lucro. E olha como que é uma coisa interessante. Antes você colocava no Google IRB. Ah, prejuízo, não sei o que, e pá e tal. Agora não, você põe aqui, ó. Eu só digitei lucro IRBR3, aparece 6,1 milhões em abril. Lembrando que maio deu prejuízo. Então olha aí o logaritmo do negócio, mostrando que tipo assim, opa, a empresa dá lucro agora. Sendo que poderia dizer que deu prejuízo em maio. Né? Como a conversa vai mudando depois de um tempo, né? É, ela tá aí, né? Pendurada entre a solvência e a insolvência, né? Deu um lucro anual aí de 4 milhões até agora. E a gente viu o BTG comprando, que provavelmente é o Titio Bars, nessa alta que teve toda aí. E vamos ao gráfico para demonstrar o seguinte. Essa puxada que deu aqui ainda não tinha agrupado. Ela agrupou em seguida. Caiu aqui que seria em torno de 60 centavos. E iniciou uma tendência de alta. Lembrando que a gente está no semanal e é a primeira vez desde 2021 que o preço começa a trabalhar acima da 9 com a média de 9 cruzada para cima. Então, teoricamente, quem é um grafista pleno entrou aqui na faixa de 25 e teve uma esticada aí até 55, praticamente 100% de rentabilidade. Aí soltou o prejuízo de maio, deu esse gap de baixa aqui na segunda-feira, que foi dia 24 de julho de 2023. E agora a gente está esperando o fechamento semanal aí, que se ela tem que fechar acima da 9, né? Que no caso hoje é 43,97, está tendo uma reação aí durante a semana. É bem provável que feche acima da 9. O diário tá feio, né? Mas a gente opera mais longo, então é o semanal que importa aqui na brincadeira. Ah, lembrando que no mensal deu 9,1 de compra, né? No candle
anterior. E agora está aqui. Também não pode perder o 38, que é perto dos 44 do semanal. Então, resumindo, tem que esperar o fechamento aí na sexta-feira para saber é, se a gente vai conseguir ter força para continuar uma tendência de alta. Iniciando uma tendência de alta, vamos pegar aqui uma retração de longo prazo para a gente ter uma ideia assim até que aonde que ela poderia ir. Lembrando que como teve aumento de capital, o número de ações é diluído e o valor de mercado para voltar naquele valor seria uma coisa muito exorbitante. Então não dá para ter, não é uma média assim muito, não é uma análise muito bem feita se você não considerar o aumento de capital. Mas Fibo é aquele cara que sempre acerta, né? Ó, a primeira retração aqui seria em torno de R$ 300. Mas eu acredito que ela deve vir nos R$ 200, que era aquele fundo onde o Barça falou que estava comprando. Teve o aumento de capital em 6,93 dos fundos, lá do Itaú e do Bradesco. Então, na faixa de R$ 200 deve voltar. A questão é a seguinte: só volta com lucro, né? Não existe empresa subir sem lucro. E é o que a gente ainda está arrastando para conseguir virar. Mas, por exemplo, considerando todo esse histórico, todo o trabalho que já foi feito pelo Antônio Cássio aí, da reestruturação e tudo mais, vamos supor, de 2007 para cá, onde que era a hora de comprar? Agora, né? Porque no Brasil tem aquelas empresas que já passaram por escândalo de corrupção e as que vão passar. Então, como a IRB já passou, é um momento interessante. Lembrando que, considerando lá o AGF, segura uma empresa que está no best. Né? Como o Barsi fala, ele gosta de empresa que, teoricamente, recebe mesmo sem entregar. Né? Que nem ele fala de energia elétrica, que se você for viajar, quando você volta a conta está lá, o seguro também. As pessoas pagam para não usar. E, se você for ver as seguradoras aí, todas dão lucros bem exuberantes, né? A questão aqui é só fazer o dever de casa, a limpeza, a reestruturação, para a gente apresentar resultados consistentes. Também acredito aí, depois que sobrar um caixa, eles devem fazer um programa de recompra. E lembrando que ela deu 4 milhões de lucro até agora, só que o primeiro trimestre é o que tem o melhor. Dentro do sistema de funcionamento da IRB, o primeiro trimestre é o melhor, né? Então agora a gente ainda tem aí o segundo e o terceiro, que é aí que a gente vai precisar, vai ter como base para saber se vai ter um novo aumento de capital ou emissão de novas debêntures, né? Que ainda também temos que esperar os próximos capítulos. Mas eu acredito que na sexta-feira que a gente tendo esse fechamento semanal, porque se fechar abaixo da 9 e voltar ali na faixa de 30, é porque os vendidos sabem que ela não vai ter liquidez para quitar as debêntures que tem e vai ter que fazer um novo aumento de capital ou vai ter que pegar dinheiro de algum lugar. E com a Selic nessa altura o crédito não é tão barato. Mas enfim, meu sonho é vir aqui falar pra vocês que ela tá dando lucros exuberantes e que voltou para R$ 200. Aí é sucesso total. Mas por enquanto é isso. Seguimos aguardando e pelo menos agora tá tem uma luz no fim do túnel, né? Gráfico iniciando a tendência de alta, aqui lembrando que fez o W aqui, teoricamente aqui está fazendo um pullback para continuar alta. Então é isso daí. Um abraço.